O clube do Remo tem 2 baixas para a partida contra o Novo Horizontino, que ocorrerá no próximo sábado. 2 baixas importantíssimas. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre a partida de ontem, né, sobre o resultado, sobre o jogo, como foi, vamos falar sobre o desempenho do Marcelo Rangel, que entrou como titular. Nós vamos falar sobre a fala do presidente da Chapecoense, um pouco polêmica, né, bora dizer assim, no mínimo, acerca do Baenão, acerca do público paraense. E também nós vamos falar acerca de um balanço, né, dos pontos que o Remo perdeu e ganhou a partir dos 40 minutos do segundo tempo, né? O Campeonato Brasileiro da Série B tem essa tônica de ser decidido nos últimos minutos, né? Ser surpreendente nos últimos minutos, e nós vamos falar sobre isso. Mas antes, eu sou Atisson Chagas, este é o canal O Remista Culto. Não te esquece de deixar teu like, de compartilhar esse vídeo. Tem vlog do jogo de ontem, apesar do resultado ter sido um pouco indigesto pra gente, aquela festa foi incrível, vale a pena dar uma conferida. E também te inscreve no canal, estamos próximos da marca de 22 mil inscritos, compartilha esse vídeo, fica à vontade com todo aquele protocolo, né, que estamos acostumados a falar aqui. E desde já, o meu muito obrigado. E o Remo tem 2 desfalques para a partida contra o Novo Horizontino. 2 desfalques importantíssimos, como eu disse na introdução, mas trata-se simplesmente de Diego Hernandes e Caio Vinícius. 2 peças que eu posso dizer que são essenciais para o Guto Ferreira, né? Não podemos negar que basicamente todos os gols que aconteceram ali tiveram o envolvimento, né? A maioria dos gols, eu não posso dizer todos, que eu não tenho aqui informação, mas basicamente quase todos os gols passaram pelos pés de Caio Vinícius e de Diego Hernandes. Isso quando eles não marcavam, né, os gols decidindo ali a partida. Caio Vinícius ontem fez uma partida incrível. Eu confesso que o Diego Hernandes deixou a desejar um pouco, né? Chamou um pouco o protagonismo para si, poderia ter finalizado. Houve um pouco de preciosismo da parte dele, poderia ter se desempenhado melhor. Mas nem todo jogo a gente desempenha bem. Mas ainda assim eu acredito que fez uma boa partida. Caio Vinícius nem se fala também. Excelente, frio, né? Conseguiu pensar no momento de muita tensão ali. Basicamente não há espaços na área e ele consegue arrumar um e consegue fazer aquela pintura, aquele golaço, né? E poderia ser o único gol do jogo se não fosse o empate no finalzinho, sendo ele o destaque da partida e juntamente com o Rangel, né? Mas já vamos falar acerca do Rangel. A questão é que tem um ponto que eu não me preocupo. Eu quero saber qual é a tua opinião, mas tem um ponto que me deixa mais tranquilo, que é simplesmente o Guto Ferreira, quando se trata da suplência do time, quando se trata do time reserva, se tem algum desfalque, ele consegue fazer com que o reserva consiga desempenhar bem. E tendo essa força mental, conseguindo incentivar o jogador, né? E a gente pode usar vários exemplos, né? O Tassano, o Nico Fernandes, quando ele não era esse titular, ele entrando no lugar do Pedro Rocha. O Guto Ferreira tem essa manha, bora dizer assim, de conseguir mexer as peças e escolher o time certo para a partida, para a próxima partida. E é um ponto que me deixa mais tranquilo. Me deixa mais tranquilo, porque eu tenho certeza que os jogadores que vão estar ali no lugar de Diego Hernandes e, né, Caio Vinícius vão ser jogadores que vão estar fazendo um bom desempenho, vão estar entregando em campo, vão se esforçar bastante, vão suar, né? E isso que é mais importante, né? Vamos ver essa entrega, essa raça do time, como a gente viu ontem, né? Por um detalhe, o time levou o empate. Poderia ser um resultado excelente com a 7ª vitória seguida. A gente não pode deixar de olhar esses pontos positivos. E por que eu tenho que olhar para os pontos positivos, Atirson? Eu posso dizer assim, estamos na reta final do campeonato. Acredito que olhar o copo meio vazio no momento desse não é uma opção. A gente tem que olhar o copo sempre meio cheio, porque é isso que faz o clube se incentivar. A gente vê como esse incentivo, esse apoio da torcida, esse trabalho tem sido bom, né? O Marcelo Rangel, para você ter uma ideia, e já entrando na outra pauta, o Marcelo Rangel nem era para estar na temporada mais, e foi se recuperando, e foi dando esperança que jogaria contra o Goiás. E, né, um dia antes do jogo a gente sabia que ele estaria nos relacionados,
e surpreendeu muito ele estar entre os titulares e principalmente atuando de forma excelente e ímpar, estilo Marcelo Rangel, estilo melhor goleiro do Brasileirão. A gente não pode deixar de olhar essas coisas como um ponto positivo, né? Foi uma ótima atuação. Vamos dizer que o Marcelo Rangel atuou ruim, apesar de ter pegado um gol e escorregado no final, sabe? Escorregado no final e tomado o gol. Eu acredito que isso é um pouco injusto pela partida que a gente viu ontem. O Remo estava conseguindo, faltou acertar alguns pontos, estava errando passe, mas não demonstrou o nervosismo. Foi uma falha que aconteceu. E falhas que acontecem têm sido a tônica da Série B. O final de jogo sempre tem sido muito preocupante. E não só com o Remo, com vários times. A gente pensa que a partida está sendo bem encaminhada e no final dela acontece algo surpreendente, né? Um time que era para ter 3 pontos perde dois, o time que era para perder a partida ganha um ponto, né? Isso acaba sendo um ponto positivo para quem ganha, um ponto negativo para quem perde, mas a gente não pode negar que os últimos minutos de jogo têm sido cruciais para isso. Então, culpar o elenco pela partida que fez, eu acredito que é um pouco injusto. Eu vi umas pessoas no estádio ontem, estavam demasiadas exaltadas, sabe? Não era o resultado que a gente esperava, ninguém esperava aquele resultado. No finalzinho, principalmente. Talvez fosse mais aceitável ter sido pênalti e o Marcelo Rangel ter levado o gol de pênalti, e aí a gente teria aquele clima de próxima partida, não, bora pra cima, e aí a gente acabou se frustrando. Foi um balde de água fria, pô. A gente estava com a vitória bem encaminhada, eram 10 segundos de para esperar, para segurar um pouco mais. Eu acredito que não tem como avançar o tempo, isso acabou deixando os jogadores meio nervosos, né? Até porque quanto mais a gente vence, mais pressão vem para o clube do Remo, e eu acredito que essa pressão chegou. A gente não pode contar 100% com as vitórias, porque elas não vêm 100%. A gente pode tentar, através do treinamento, através do esforço, através da disciplina, buscar o melhor resultado possível. A gente não enfrentou qualquer adversário ontem. A gente enfrentou um adversário que tinha uma campanha igual à nossa, basicamente igual à nossa, parecidíssima com a nossa. Um time também que não havia perdido nas últimas 6 rodadas. E agora ambos times têm 7 jogos sem perder. E a gente não pode olhar isso com maus olhos. O campeonato não acabou. Tem 2 jogos que são vencíveis, que são pontuáveis. E a gente sempre tem que buscar o melhor resultado, incentivando o time. A gente não pode ficar mal acostumado, né? Não podemos ficar mal acostumados com resultados positivos, porque se você é Remo de verdade, a gente sabe que nem sempre a gente teve resultados bons ou campanhas boas como foi a nossa, né? Se você é remista, você entende que a gente passou muito tempo tendo resultados ruins, resultados frustrantes. Não é agora que a gente vai deixar a peteca cair. Pelo menos esse é o recado que eu tenho para dar. E, inclusive, entrando ali nessa pauta dos últimos minutos de jogo, o Chaves Remista, né, o canal Chaves Remista, com a sua equipe excelente, né? Um abraço para o Smith. Fez um levantamento acerca dos resultados do Clube do Remo nos últimos minutos do segundo tempo, tendo ali os pontos ganhos e os pontos perdidos. São, são 11 pontos perdidos para 10 pontos conquistados. E como é que funciona? A partir dos 40 minutos, a partir dos 40 minutos, o time que está garantindo o ponto, ele perde essa pontuação. Ou seja, bora usar o exemplo do Ferroviário, que foi a nossa primeira partida. O Remo até então estava garantindo 3 pontos. No final do jogo, inclusive no último lance, toma o gol e perde 2. Entendeu como é que funciona? Então, os pontos perdidos do Remo, esses 11 pontos perdidos no Remo, foram contra o Ferroviária, contra o Atlético Goianiense, naquele jogo extremamente conturbado da arbitragem, né? O Atlético Paranaense, que tomou um gol, o Remo foi tomando pressão, grama sintética, enfim, o físico dos jogadores não estava bom, e aí tomou o gol no finalzinho, 2 gols no finalzinho, para ser mais exato, né? Contra o Criciúma, aqui, que foi aquele gol de pênalti, e contra a Chapecoense ontem, né? Que a gente estava com a vitória encaminhada, perdemos 2 pontos e a Chape ganhou 1, né? E em compensação, nós temos 10 pontos conquistados. Contra o Criciúma, o Operário, o Atlético, a própria Chapecoense, onde nós fazemos o gol no finalzinho, no último lance, aquele gol contra. Então, o Remo só devolveu essa moeda que ele ganhou lá no primeiro turno, né?
contra o Operário e o próprio Paysandu, que foi aquele gol de falta do Diego Hernandes, né? O que eu quero concluir com tudo isso? O que eu tenho para concluir com tudo isso? Eu acredito que esse levantamento ele aconteceu porque logo depois que o jogo acabou e a entrevista coletiva e o Guto Ferreira chega para a coletiva, o ninguém perguntou nada, ele só chega e fala: tem vezes que nós tomamos gol, nós fazemos gol no finalzinho, como exemplo do Operário, como exemplo do Paysandu, mas, querendo ou não, futebol é futebol e isso acontecerá conosco também. E foi o caso da Chapecoense. E eu imagino que o Chaves Remista, eles levantaram fizeram esse levantamento justamente por isso, né? Porque realmente, se for levar em consideração os pontos perdidos, os pontos ganhos, são 10 pontos ganhos para 11 pontos perdidos. Ou seja, o Remo tanto se beneficia quanto se prejudica, né, com isso. Mas o que nós temos para aprender com isso, né? O Remo, assim como ele pode ter um bom aproveitamento fora de casa, pode fazer gol no finalzinho, pode tomar gol no finalzinho. A primeira lição que a gente tem que aprender é que a gente nunca pode pensar que o jogo está ganho até que o juiz apite. Todo mundo fala isso, mas ao mesmo tempo, todo mundo cai nessa armadilha. Ah, tá faltando 10 segundos, eu vou pegar uma água, vou, vou comemorar, vou postar o history. Não é assim. Aí acontece um resultado como aconteceu ontem. E é complicado, né? Complicado mesmo, mesmo, mesmo. Mas mais complicado é a fala, né, do presidente da Chapecoense. O presidente da Chapecoense não gostou do Baianão. Não gostou do Baianão. Eu não sei o que eu faço com essa informação. Eu só sei que ele não gostou, e tudo bem ele não gostar. Mas quem dera ele só ficasse nisso, né? Ele tem uma aspa que ele fala assim: as pessoas são hostis e agressivas. Elas ofendem as pessoas, jogam coisas nas pessoas. E é por isso que ele não gostou, né? Só que o jornalismo ele é tão incrível, né? Existem pessoas tão competentes e com uma memória muito boa que fizeram voltar não muito atrás, quando o Fluminense foi recebido pela Chapecoense ali na Arena Condá e foram utilizados. E por ironia, o Paulo Henrique Ganso, paraense, falou sobre o comportamento deles e disse absolutamente a mesma coisa. Eu concordo quando as pessoas gostam ou não gostam de um lugar, de um estádio, de uma atmosfera específica. Mas dizer que isso não faz parte do futebol, isso, principalmente o futebol brasileiro e o futebol sul-americano, dizer que eu não gostei como se não fizesse, é como se não fizesse parte daquilo. É como se estivesse hostilizando não só o remista ou a atmosfera do Bainão, como o Pará como um todo, né? O paraense como um todo, como se fôssemos animais, né? É como se a gente não soubesse receber ou tratar uma pessoa de fora. É como se a gente não tivesse educação. Mas o próprio Paulo Henrique Ganso falou que lá na Arena Condá cuspiram nele. As pessoas cuspiam nele, chamaram ele para a briga enquanto ele entrevistava. Não teve nem o decoro de esperar ser entrevistado. Durante a própria entrevista ali para a Rede Globo, o próprio Paulo Henrique Ganso estava sendo hostilizado. Eu te pergunto, para que serve isso? Para que serve isso? O time já tinha conseguido um empate. É um resultado excelente para a Chapecoense. Principalmente porque é fora de casa, nesse ambiente que eles não gostam, conseguiram arrancar um empate. Por que falar dessas coisas? Por que falar dessas coisas? Eu concordo que existem certos comportamentos da torcida que não cabem. Esse negócio de cuspir no jogador, esse negócio de jogar coisas no jogador, isso não é, inclusive isso é passivo de punição. A gente não podemos achar isso saudável, porque não é. Porque é passivo de punição. Já pensou? Isso escalona ontem e vai para um nível onde o Remo pode ser suspenso no seu último jogo. Então a torcida também tem que tomar cuidado. Mas durante a partida não foi isso que aconteceu. Estava lá, inclusive tem um vídeo. Jogadores
ali com a pressão, todo mundo no ouvido dele, a torcida no ouvido deles, falando: "Tu é ruim, e isso e aquilo", sabe. Existiam sim palavras de baixo calão envolvendo os jogadores, e toda a energia que estava ali não era para botar pressão na Chapecoense, ou só isso. O grande intuito daquela torcida e do Baenão como um todo foi para incentivar o Remo, não foi para desmotivar a Chape. Foi para desmotivar a Chape também, mas a gente não pode ter essa irresponsabilidade de falar como se o povo paraense, como se o torcedor remista, como se o Baenão fosse sinônimo de falta de educação. E não é assim. E se for falar de futebol, de estádios onde é esse caldeirão, isso é o que mais acontece. Grandes exemplos aí, a Vila Belmiro, do Santos, né? É muito difícil jogar ali. As pessoas relatam que tem. Tu fica na orelha do jogador, basicamente, não tem nem espaço. O espaço da Vila Belmiro é menor do que o espaço do Baenão. Tu fica bem mais perto dos torcedores. É todo mundo ali, é uma pressão absurda. Tu acha que os jogadores não são hostilizados ali? Acha que isso não faz parte do futebol? Eu não sei o que o presidente da Chapecoense pensou ao falar isso. Principalmente achando que como é que o torcedor da Chape torce, né? Ah, vamos lá, vamos competir, não xinguem o adversário, não falem do adversário. Não é assim, pô. Não é assim. E eu imagino que não tem que ser, sabe? E se não for, tudo bem. Mas tu impor isso como se fosse como se o teu time não fizesse isso quando joga em casa, aí é complicado. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixa teu like, compartilha esse vídeo. Não esquece, tem vlog. Valeu. Falou.